Tecnologia nuclear. Basta tocar nesse assunto que todo mundo se lembra das bombas atômicas que devastaram a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Só que reduzir esse tipo de tecnologia às armas nucleares é não reconhecer o grande potencial e importância que a tecnologia nuclear representa em todo o globo. Quer ver? Os desavisados podem achar que o tema é próprio de ficção científica. Nos filmes, referências a um tipo de destruição já vivenciada na história da humanidade. O poder da bomba atômica já é conhecido. Mas, contrariando as aplicações da tecnologia nuclear que causam destruição, é possível sim utilizar o poder atômico para promover desenvolvimento e qualidade de vida. Há décadas, os cientistas usam a tecnologia nuclear de forma pacífica. O Brasil investe em energia nuclear desde a segunda metade da década de 60. Para que o desenvolvimento aconteça de forma segura, existe o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual o Brasil passou a fazer parte em 1998. Ou seja, os países que participam do tratado concordaram em não desenvolver nenhum tipo de armamento, mas podem fazer pesquisas e utilizar a tecnologia nuclear para fins pacíficos. É o exemplo deste Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear em Belo Horizonte, onde várias pesquisas são realizadas. O CDTN possui um parque laboratorial enorme, mais de 50 laboratórios. A gente atua nas áreas de reatores, nós temos um reator de pesquisa, nós atuamos na área de saúde, nós produzimos radiofármacos, nós atuamos na área de segurança e proteção radiológica. Bom, nós temos uma infinidade de atividades aqui, todas muito importantes. Na medicina, os avanços nucleares também trazem diversos benefícios. De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, esta tecnologia é responsável pela realização de 2 milhões de exames médicos todos os anos no país. Tomografias computadorizadas, ressonância magnética e cintilografia são alguns dos procedimentos que usam a radiação nos diagnósticos. A gente poderia citar a medicina nuclear, que usa radiação gama, emitida por radioisótopos, que são administrados nos pacientes, e a radiação que vai ser emanada desses pacientes vão ser detectadas por um equipamento, chamado gama-câmara, para formar imagem, que vão conduzir os diagnósticos. E a gente tem também tratamentos com esses radionuclídeos para algumas patologias específicas. Ao longo do tempo, o uso da tecnologia nuclear na medicina proporcionou diagnósticos mais precoces e precisos, favorecendo os tratamentos. Nos primórdios da medicina nuclear, você tinha poucos elementos radioativos, você conseguia, era muito limitado o campo de atuação da medicina nuclear. Com o advento do tecnécio, que é um elemento radioativo carro-chefe da medicina nuclear, permitiu o diagnóstico em todas as áreas da clínica médica. A Agência Internacional de Energia Atômica é o órgão que promove e fiscaliza o uso da energia nuclear no mundo. De acordo com o diretor da instituição em Viena, na Áustria, a popularização do acesso aos tratamentos de saúde avançados ainda enfrenta um grande desafio no mundo: o custo. Os países centrais, Europa, não precisam disso, eles podem pagar por isso, mas os países, por exemplo, da África, da Ásia e muitos da América Latina, não podem pagar um equipamento tão caro. Então, nós temos que reduzir, esse é um desafio grande, reduzir o custo. Com isso, a gente consegue socializar mais, colocar em mais hospitais e tratar mais câncer, que realmente afeta demais populações pobres do mundo. Correspondendo a 3% da matriz energética do país, a energia nuclear produzida no Brasil ainda não é expressiva se comparada a países como os Estados Unidos, que contam com 31%. Basicamente, duas usinas são responsáveis pela produção nacional, a Angra 1 e a Angra 2. Uma terceira usina, a Angra 3, está sendo construída no Rio de Janeiro desde 2010. A previsão é que ela comece a funcionar no ano que vem. Para que a geração energética aconteça, é preciso reações de fissão com efeito em cadeia controlado. A fissão dos átomos de urânio
consiste na quebra do núcleo do átomo pelo bombardeamento de partículas como nêutrons, ocasionando uma grande liberação de energia. Nas usinas nucleares, esta energia liberada aquece a água que passa pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius. O gerador de vapor realiza uma troca de calor entre as águas deste primeiro circuito e a do circuito secundário. Com essa troca de calor, a água do circuito secundário se transforma em vapor e movimenta a turbina de um gerador elétrico. Esse vapor, depois de mover a turbina, passa por um condensador, onde é refrigerado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito independente. Quando a gente fala de energia nuclear, nós estamos falando de uma energia que decorre da fragmentação desse núcleo quando ele é bombardeado por uma partícula chamada nêutron. Na hora que ela bate ali, cria uma instabilidade nesse núcleo, esse núcleo fragmenta. Isso gera uma quantidade de energia para nós quase que inimaginável com relação às outras fontes, como uma queima de um combustível, de um álcool, de uma gasolina. A concentração que você tem nesse rompimento do núcleo é uma coisa, muito grande. Embora temida, a energia nuclear pode ser considerada uma fonte segura, pelo rigor que rege a sua utilização. Exatamente por saber desses riscos, é que a tecnologia nuclear é a mais segura que existe das tecnologias como ele lida com ela, exatamente pelos riscos que representa. Tanto é que os acidentes nucleares são pouquíssimos. Não adianta a gente ficar querendo resistir muito, que mais cedo ou mais tarde a humanidade necessitará da energia nuclear. Na agricultura, o poder nuclear é sinônimo de aumento na produtividade. Plantas mais resistentes, tecnologicamente modificadas, podem inclusive contribuir para a preservação do meio ambiente. Nós podemos trabalhar nesse sentido quanto ao solo, na hora de formar então, a produção agrícola, entender desde a origem onde se produz a planta e conhecer um pouco mais então o que um adubo pode ser benéfico ou não. Então nós estamos utilizando para maximizar a produtividade com o mínimo de excesso. E como fazer isso? Fazer com que, por exemplo, nos nossos estudos, marcar os adubos, os elementos nutricionais, de uma forma que a gente possa rastrear dessa forma o produto até o fruto. E ao mesmo tempo os físicos de solo, eles trabalham com a parte de utilização da água, para não chegar muito, com excesso de adubo chegar na parte das águas subterrâneas, que isso também é muito importante ao longo do tempo. Então, o tempo para nós é tudo. Se você tiver excesso de adubo, você tem que utilizar esse adubo até chegar ao fim, antes de colocar outro. Então, para isso, a gente pode determinar a quantidade de uma forma não destrutiva, quanto estaria no solo e que poderia ser utilizado pela planta. A radiação também é uma técnica cada vez mais estudada pela chamada agricultura verde. Ela consiste na inserção de radiotraçadores nas plantas que permitem observar como a planta utiliza o nutriente e determinar em que parte da folha ou das raízes o elemento químico é o mais importante. Os agrotóxicos também podem ser marcados com radiotraçadores, permitindo saber quanto dele fica retido nos alimentos e quanto contamina solos, água e atmosfera. A radioatividade benéfica nos alimentos também pode retardar o apodrecimento, matando fungos e bactérias. Tudo isso de forma segura à saúde humana. O que acontece nesse produto irradiado? Ele fica com a carga microbiana muito baixa, quer dizer, ou zero, dependendo da taxa de radiação. Então, isso deixa um produto com tempo de prateleira mais longo dos produtos que pode exportar, de uma forma mais segura. E, atualmente, até a carne tem essa liberação, porque sabe-se que a parte de carga microbiana, a carne brasileira, com esses problemas todos, poderia ser melhor exportado, com mais segurança alimentar, na verdade, de forma utilizando a radiação, no caso de esterilização, através de uma metodologia não invasiva e não destrutiva e sem resíduos. E para que o uso da energia atômica seja sempre positivo, o tratamento de rejeitos radioativos deve fazer parte de todas as pesquisas, uma exigência internacional. A agência tem desenvolvido, tem se preocupado em criar realmente a forma de tratar esses rejeitos de uma forma como você trata qualquer, digamos, é um lixão
nuclear, né, radioativo. Então você consegue, hoje com tecnologias, e nós estamos desenvolvendo isso, né, é relativamente fácil, extremamente seguro e não representa riscos nem para a população, não representa riscos para ações terroristas, etc. Então, o que a gente chama de o tratamento de rejeitos radioativos está sendo hoje tratado de uma forma muito tranquila e de uma forma muito segura, não representa risco para as populações. No mundo todo, a energia nuclear tem sido alvo de pesquisas, e vários avanços na utilização do chamado átomo da paz já foram feitos. Todos os carros europeus e americanos, todo o cabeamento é tratado com radiação. Porque a capinha do fio, o fio é de cobre e tem uma capinha, né? Aquela capinha é um polímero, é um plástico. Quando você trata aquilo com radiação, há um encaixe molecular que faz com que o ponto de fusão ou o ponto de derretimento aumente muito. Ele sai de aproximadamente 200 graus, vai para quase 500 graus. O que significa isso? Quando você tem um curto-circuito no carro, o carro não pega mais fogo. Então, essa é uma área que vai desenvolver muito no Brasil. Bom, como vimos na Eureka de hoje, a tecnologia nuclear está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Para rever outras edições do programa ou mandar uma sugestão para a gente, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.